porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vamos ver se são duas descendências distintas uma da outra? Isso é português básico, tá, pessoal? Na primeira série você já aprende isso. Sim, se você tem uma descendência e a outra pessoa tem outra, você tem descendência diferente. Vocês sabem que Moisés foi o último dos profetas de Israel, tá? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, tá? Acabou. Depois que veio João Batista, acabou, cara, tá? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, peraí, vamos dar um entendimento. Teve um pessoal que veio do Jardim do Éden de Adão. E teve outro pessoal que não veio do pecado de Adão, ou seja, duas descendências diferentes. Os que vieram de Adão são de Adão. Os que não vieram, não vieram. Mas claro, sempre vai ter aqueles que vão dizer que todo mundo veio de Adão, que Adão é pai de todos. Não, é até Moisés só, tá? Tô falando dos profetas, tá? E claro que eles têm os filhos deles também, né? João Batista é interessante, tá, pessoal? Vocês têm que pegar ali é João 1 ou é Lucas 1? Onde começa ali o nascimento de João Batista. Acho que é Lucas 1, se tá falando dele aqui em Lucas, né? Do nascimento dele. Ele era para ser um dos profetas aí de Israel, tá? Só que ele preferiu ir pro deserto comer escorpião e não fazer a vontade desse povo. Vamos dar um entendimento, né? Eu vou mostrar que Elias também era para ser de Deus, mas corromperam ele. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista, tá? Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada. E João Batista se encerrou em João Batista, tá? Os profetas de Israel, tá? E João Batista não foi aceito por Israel, tá? Como profeta. Olha só. Eu, porém, lhes digo, Jesus dizendo, que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Mas é estranho, né? Porque no nascimento de João Batista, ó, então um anjo, né? Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João Batista. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio de Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Aí eles estão falando bem aqui de João Batista, né? Só que eles não aceitaram João Batista, tá? Porque João Batista não fez isso aqui que eles estão falando aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês que os judeus estavam falando bem de João Batista, mas Jesus pegou eles pela perna aqui, ó. Eles tentaram armar uma arapuca pra Jesus, mas Jesus jogou de volta pra eles e disse: de onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram que João Batista era profeta. Ou seja, eles não consideravam João Batista profeta, mas no nascimento dele, eles acreditavam que João Batista era um profeta. Só que João Batista não fez a vontade deles. Agora que João Batista tá grande e não fazendo a vontade deles, eles não creram em João Batista. Nós viemos por esse pecado aqui, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou, Jesus, né, dessa condição humana. Já a descendência do Adão veio assim, ó. O demônio Deus de Israel modelou o homem com o barro da terra, soprou nas narinas e deu-lhe respiração e vida. Aqui não é respiração e vida, tá? É o espírito do demônio, tá? Porque tem dois espíritos na Terra, tá? Gente, pra não prolongar o vídeo, pega Lucas 9 e lê, porque tem muitos erros aí, tá? Que eles tiraram a parte que eles dizem, como Elias também fez, Senhor, os apóstolos disseram, quer que façamos fogo? Quer que façamos descer fogo do céu como Elias também fez? Aí Jesus respondeu isso aqui pra eles, vós não sabeis de que espírito sois? Isso prova o que eu tava falando, que o demônio fez com o espírito dele, botou esse povo aí da descendência de Adão, tá? Nós não viemos das transgressões de Adão, tá? Uma coisa que vocês têm que entender, gente, é que Jesus foi o primeiro ressurreto. Foi o primeiro que venceu a morte, ressuscitou e voltou para os apóstolos. Ela amou em mim, Tomé, ele apareceu, tá? Quando Tomé viu Jesus, ele achou que era um espírito, um fantasma. Aí Jesus falou, coloque o dedo aqui, pare de duvidar e creia. Jesus estava com o corpo glorificado e é esse tipo de corpo que a gente terá também, tá? Você já reparou que Israel quer sempre ser o primeiro? Vou dar um exemplo. Tem que estar lá o livro deles no começo, que é judaísmo. Eu não sou judeu, eu não sigo essa religião, tá? Já reparou, cara, que eles têm que sempre ser o primeiro? O Adão tem que ser o princípio de tudo, sendo que quando como é que é o nome da criatura lá? O próprio Caim, né? Quando ele foge, ele vai para uma cidade que já tinha gente.
O Khan também, quando ele foge lá, ele vai pra um lugar que já tem gente, entendeu? Então fica difícil falar que eles são os primeiros de tudo, gente, sendo que eles vieram depois. Então veja que até nisso Jesus pegou eles, ó. Naquele mesmo momento da transfiguração de Jesus, apareceram diante dele Moisés e Elias. Ué, Jesus foi o primeiro ressurreto. Esse Moisés e Elias aí, pessoal, Jesus ainda estava vivo. Ele só se transfigurou, já apareceu Moisés e Elias. Eles não foram pro pai, não. Eles estavam aí vagando nesse mundo igual alma penada, é? Porque Jesus foi o primeiro ressurreto. Agora aparece Moisés e Elias, eles querem falar o quê? Jesus está querendo nos dizer alguma coisa com isso, tá? Porque Moisés e Elias eram anjos caídos. Eles vieram nessa terra aqui, pessoal, só para brincar com a humanidade, fazer o cajado virar serpente, jogar fogo na cabeça das pessoas. Aí nesse texto aí, o pai de Jesus, ele só se manifesta, tá, pessoal? E uma voz diz, né? Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Já foi o suficiente para Moisés e Elias meter o pé e só ficar Jesus ali quando os apóstolos levantaram a cabeça, tá? O Moisés e Elias não é coisa boa não, tá, pessoal? No final, Jesus ainda fala, eu acho que fala para Pedro não contar para ninguém, entendeu? Deixa abaixo essas coisas que vocês viram aqui. Tem o trigo e o joio. Pessoal, na conversa com os anjos perguntam para o pai, pai, quer que a gente vá lá tirar o joio? Aí o pai fala, não, para que vocês também não tirem o trigo. Tem um momento no Velho Testamento que nem o demônio sabe quem que é filho dele ou não, porque ele levanta Esaú como rei e depois ele se arrepende de ter levantado Esaú como rei, porque Esaú não faz a vontade dele, entendeu? Isso mostra que o Deus de Israel não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Jesus foi na cidade dos judeus, em Cafarnaum, e acho que é Querazim, um nome assim, tá, pessoal? Eu só sei que Jesus estava na cidade dos judeus lá, e os judeus falaram alguma coisa pra ele, zombando de Sodoma e Gomorra. Aí Jesus falou pra ele, se eu tivesse ido em Sodoma e Gomorra, ela estaria de pé até hoje, mostrando que quem destruiu Sodoma e Gomorra não foi o pai de Jesus, muito menos Jesus, porque ele falou bem de Sodoma e Gomorra. Eu percebo isso, que esse mundo é o reverso. Tudo que Jesus falou, eles falam ao contrário. Eles falam, Sodoma e Gomorra, que não sei o que, tá igual Sodoma e Gomorra. Tá igual Sodoma e Gomorra, olha só o comportamento daquelas pessoas, tá igual Sodoma e Gomorra. É um julgamento, eles são juízes. Pô, rapaz, hoje tá me dando uns brancos, cara. Jonas, ele foi numa cidade, vocês querem ver? Porque Jonas foi numa cidade, eles falam bem que Jonas foi lá e profetizou na cidade. Eu só esqueci o nome da cidade, tá, pessoal? Mas pesquisa aí a cidade que o Jonas foi, que ele nem queria ir. Aí inventaram aquela história da baleia que engoliu Jonas, que não sei o que, aquele peixe, sei lá o que engoliu Jonas. Aí Jonas chega lá e fala, se vocês não adorar meu Deus aí, ele vai destruir a cidade de vocês aí, tá? Isso é pregar, pessoal? Ou é jogar uma maldição pro povo? Aí o povo pegou e falou, tá bom, eu vou aceitar o seu Deus aí, destruidor. No final não destruíram a cidade deles, pessoal. Mesmo eles aceitando adorar o demônio. Gente, tem texto bíblico que eles fazem isso na trairagem, invade e depois apedreja as crianças assim, ó, na rua, se divertindo, humilhando eles, fazem eles vestir roupas, sei lá, pano de saco, assim, humilha mesmo, pessoal. Você lê, dá até tristeza. Tem um povo lá que eles fizeram a paz com o povo, com o príncipe lá, aí depois começaram a jogar nas costas do príncipe, que o príncipe era um estrupador, pessoal. Só que ele não era estrupador, ele estava falando que ele amava a moça e tudo, só porque o príncipe não era judeu. Tá entendendo? Nenhum momento tem a moça falando, só tem o irmão da moça, eu acho, falando e acusando o cara de ser estuprador, só que o cara tava falando que ele faria tudo por ela, porque ele amava ela. Os dois pareciam que tava tendo um caso, pessoal. Eles fazem a paz com os povos estrangeiros, manda ele circuncidar, o cara fala assim, beleza, vou circuncidar o povo todo igual você falou, só pra mim ficar com a moça que eu amo. Pessoal, no dia que o povo tá sentindo dor por causa da incircuncisão, de arrancar a pelinha, no dia que aquele povo, os homens, estão sentindo muita dor, eles invadem e matam todos os homens. Todos. E eles tinham feito as pazes. Os caras fizeram o que eles pediram.